aos que nos acompanham na internet, que o Senhor nessa noite vos abençoe também, rica e abundantemente. Continuando com o nosso estudo em Êxodo capítulo 20, estamos agora com o terceiro mandamento. Qual é a ideia do terceiro mandamento, a proibição dele? Não tomar o nome de Deus em vão. Glória a Deus. Já tivemos a oportunidade de estudar o primeiro, o segundo, e agora estamos com o terceiro mandamento. O terceiro mandamento ainda está dentro daquele bloco de mandamentos, dos 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito a Deus. Os 4 primeiros mandamentos apontam para os deveres ou obrigações que o homem, o ser humano, tem para com o Senhor. A partir do 5º mandamento, então, Deus direciona o foco dos seus mandamentos em relação à obrigação do homem para com o homem, para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Na tábua da lei estava escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar, não fazer uso em vão do nome de Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui esta parte, segunda parte do versículo, nós podemos vê-la como uma advertência, mas também ela tem um caráter de ameaça. Ameaça da parte de Deus para com aqueles que desobedecerem este mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, de forma leviana, como teremos oportunidade de ver mais detalhadamente. Leiam, por favor, esta parte. Então, nesta informação que os irmãos têm diante de vocês, podem observar a ideia que o terceiro mandamento traz em relação ao uso do nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus. Então, aí está, o terceiro mandamento é contra todo juramento falso em nome de Deus. Eu quero convidá-los a abrir nesse momento a Bíblia em Mateus, capítulo 5 e o versículo 34. Mateus, capítulo 5, versículo 34, depois ainda leremos um segundo texto dentro da questão do juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, verso 35, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ainda o verso 36, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, amados e amadas, este terceiro mandamento, ele vai de encontro a qualquer juramento falso feito em nome de Deus. Jesus diz aqui em Mateus 5:34 que o seu discípulo não deve jurar de maneira nenhuma, nem pelo céu. Por que não pelo céu? Ele diz, porque é o trono de Deus. Como é que você pode envolver o céu, o trono de Deus, o próprio Deus, em um juramento falso? Não é? E ainda ele vai adiante e diz, nem pela terra.
A terra aqui, espaço físico, geográfico. E ele diz por quê? Porque é o escabelo de seus pés, é onde ele põe os pés. Claro, isso é uma linguagem figurada para falar a respeito da soberania e do domínio de Deus sobre a terra. A terra está sob a sujeição de Deus. A terra é o estrado, o escabelo dos seus pés. Por isso ela não deve também ser tomada como juramento ou em um juramento falso. Nem por Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada. Ele diz que é a cidade do grande rei. Rei, aquele está se referindo a ele mesmo. Nem jurarás pela tua cabeça, nem pela sua cabeça. O discípulo deve jurar ou colocá-la, envolvê-la em um falso juramento. Aí ele diz, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Isso aqui não dá muito para as irmãs que pintam o cabelo, né? Tem delas que pode pintar, pode tornar branco, preto, azul, vermelho, amarelo. As mulheres são vaidosas, né? Glória a Deus. Pinta de toda cor. Graças a Deus que as irmãs daqui só pintam de preto, algumas de alguma coisinha assim mais variada. Mas por esse mundo afora a gente vê cabelo azul, cabelo vermelho. Outro dia eu estava no shopping e vi uma senhora já de idade avançada, o cabelo azul anil. Eu quase que me benzia e corria, pensando que era uma assombração. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E aí ele diz, para você falar a verdade, não precisa você fazer juramento. Ele diz, seja porém o vosso falar, sim, sim. Quando você disser sim, é sim mesmo. Ah, mas alguém não acredita em mim. Problema de quem não acreditar. Você diz sim, é sim. Quando você disser não, é não mesmo. Não precisa ninguém dizer, você tentar justificar a sua palavra. Vamos ainda ler Tiago 5 e 12. Praticamente Tiago repete neste texto que citei o que Jesus diz em Mateus 5, a partir do verso 34. Glória a Jesus. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Entenderam, meus irmãos? Então, não envolva o nome de Deus. É isso que o mandamento, o terceiro mandamento, nos adverte, nos proíbe, em juramentos falsos, levianos. Mas também, ele diz, a ideia dele é essa, ainda mais, não se pode envolver o nome de Deus em blasfêmia, ou em qualquer uso profano, vão, trivial, leviano e irreverente do nome do Senhor na vida cotidiana. Nós vamos ver mais detalhes a respeito disso à medida que avançarmos. Leiam aí, por favor. Xavier. Amém. Então, o terceiro mandamento, ele nos diz que é errado usar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí eu trouxe para os irmãos o significado no hebraico da palavra vão, nesse texto de Êxodo capítulo 20, versículo 7. O que é que a palavra vão significa? Significa primeiro algo vazio. Significa também uma coisa oca, sem conteúdo, inútil, sem valor, ilusório, sem fundamento real, fútil, frívolo, falso, ignorante, ineficaz. Então eu não posso tomar o nome de Deus em vão,
fazendo uso dele nessas situações que estão colocadas aqui diante de nós. Então eu preciso me policiar. Eu tenho que reverenciar o nome de Deus. Você, como filho de Deus, como filha do Deus Altíssimo, precisa reverenciar a sua vida, principalmente no tocante àquilo que você fala, para não envolver o nome de Deus na sua fala cotidiana, no seu dia a dia, em coisas vãs, frívolas, vazias, principalmente em relação à conversação e tantas outras coisas, não é? Os estudiosos dizem que a mulher fala cerca de 10.000 palavras por dia, o homem fala cerca de 4.000 palavras, menos da metade. Veja como as irmãs conversam tanto, não é? Glória a Deus. E haja paciência para ouvir a mulher. Haja paciência. De toda forma, tanto o ser humano, tanto a mulher como o homem, fala muito. Fala muito. E nesse muito falar, se nós não nos policiarmos, não vigiarmos o nosso falar, nós vamos pecar contra o terceiro mandamento. Nós vamos pecar contra o nome de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Vamos ver alguma coisa sobre o sagrado nome de Deus. Leiam aí, por favor. Então vocês percebem, por essa informação que temos aí dentro de nós, em relação ao sagrado nome de Deus, o nome de uma pessoa, o seu nome, o meu nome, representa o nosso caráter e reputação. Aquilo que a pessoa é de fato e aquilo que ela faz como pessoa, como ser humano. Alguém se refere ao nome de alguém, fulano tem o nome sujo na praça. Ou seja, aquela pessoa ou tal pessoa fez alguma coisa que comprometeu o seu nome, mas o nome não é apenas o nome no sentido daquele nome que está no registro de nascimento, mas o nome envolvendo toda a pessoa, o nome da pessoa, o seu caráter, a sua personalidade. Então, quando alguém diz o nome de fulano, o fulano tem um nome sujo, não é? Então está indicando, está informando, querendo informar que a pessoa, e não somente o seu nome, é negativa, é negativo, é uma pessoa que não é digna de confiança, não é digna de ser valorizada, enfim. Então o nome de uma pessoa representa seu caráter e reputação, aquilo que a pessoa é e faz, e não é diferente com o nome de Deus. Por isso que Ele mesmo tomou a iniciativa de fazer, de criar, de estabelecer o terceiro mandamento, que traz a proibição de tomar o seu nome em vão. Leiam aí o segundo blocozinho que apareceu. Vocês percebem como a explicação desse bloco azul traz mais luz sobre o segundo, não é? O nome de uma pessoa representa seu caráter e reputação, aquilo que a pessoa é e faz. Por isso, a proibição de tomar o nome de Deus em vão envolve qualquer uso impensado e irreverente do seu nome, devido à sua grandeza e soberania. Então Deus é um Deus grande, é o Deus soberano. Deus é o Deus criador, o rei do universo. Então, se o seu nome, você exige respeito para ele. Se eu exijo que as pessoas me respeitem, nos respeitem, não é? Quando se dirija
ou menciona o nosso nome, faça-o com respeito e dignidade. Imagine Deus. Tem aquelas pessoas mal criadas e muito sinceras, extremamente sinceras, que dependendo de quem fale o nome dela, ela diz assim: lave a boca para falar no meu nome. É assim ou não é? Será que você já disse isso também? Lave a boca. Eu já ouvi alguém dizer assim: meu nome não é capim para andar na boca de jumento. Veja que grosseria. Glória a Deus. Então as pessoas, elas primam pelo seu nome, o respeito. Imaginemos, irmãos, o nome de Deus, o nosso Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, inclusive daqueles que Ele criou, que somos nós. Então, quantas vezes alguém peca contra o terceiro mandamento, porque de forma impensada, ou até mesmo proposital, usa irreverentemente o nome do Senhor? Será que Ele se agrada? Será que Ele faz vista grossa quando usamos o nome dEle, até mesmo para mentir, para encobrir o pecado? Quantas vezes alguém confrontada diante de uma situação na qual se encontra, é confrontada, não é? O marido confronta a esposa confronta o marido, os pais confrontam o filho. É verdade? Não, eu juro em nome de Deus que não é verdade. Não é verdade. O pastor: meu irmão, você pecou ou não pecou, pastor? Eu, em nome de Deus, em nome de Jesus, não pequei. Diz com a boca aquilo que os olhos negam. Eu devia ter feito psicologia e não direito. Essa que é a grande verdade. Eu digo sempre isso a Elisângela. Eu devia ter feito psicologia e não direito, porque é difícil as pessoas me enganarem. Às vezes está dizendo uma coisa com a boca e os olhos dela estão dizendo é mentira o que eu estou dizendo com a boca. O que ele está dizendo com a boca é mentira. Aí eu fico insistindo, espremendo. Depois pulo o carnegão grande, viu? Graúdo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem casos que antes da pessoa concluir a sua conversação, eu já sei qual vai ser o fim da conversa. Já sei. Já cheguei no ponto do ônibus antes mesmo dela chegar. Certo? Agora, irmãos, imagine usar o nome de Deus envolvendo no pecado. E aí pecado você imagina mentira, engano, certo? Enfim, uma série de coisas. Vamos lá, vamos avançar. Estão gostando? Amém. Amém. Eu sei que vocês estão gostando. Eu tenho dito por aí este mundo afora ondeando que esta igreja aqui gosta de Bíblia. É verdade ou não é, irmãos? Gosta de Bíblia. Leiam aí esse outro bloco. Mas não é uma verdade o que está escrito aí, irmãos? É ou não é? Preciso explicar? Não precisa. É autoexplicativo isso aí. Quando usamos o nome de Deus de forma vã, estamos cometendo o quê? Estamos cometendo o quê? Uma blasfêmia. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, blasfemar do nome de Deus era punido com a morte. Vocês estão lembrados que quando Jesus estava diante dos seus algozes, dos seus julgadores, na noite em que foi preso, e diante das arguições, diante das perguntas que lhes faziam as autoridades religiosas que estavam agora com poder sobre ele, diante daquilo que Jesus disse, em algum momento ele diz: você blasfema de Deus, pois você, sendo homem, se faz igual a Deus. Esse homem é digno de morte. E realmente a blasfêmia era até os dias de Jesus, punida com a morte. A pessoa era arrastada para um local público, colocada lá de joelho, enfim, ou deitada, e os que cercavam aquela pessoa que blasfemou do nome de Deus,
atiravam pedras nela até a morte, até ela morrer. Era punida com a morte. Ainda hoje, não no meio dos judeus, mas no meio dos muçulmanos radicais, aquelas linhas mais radicais muçulmanas, se uma pessoa blasfemar do nome de Alá, que é o nome árabe para Deus, a pessoa em determinadas regiões do mundo árabe, do mundo muçulmano, é morta também, é apedrejada. É apedrejada. Vocês veem na televisão quando alguém faz crítica ao nome de Alá, ou ao Corão, ou a Maomé, os árabes, os muçulmanos se revoltam pelo mundo afora, queimam bandeira, atiram bomba, aquela catástrofe toda, por causa da blasfêmia do nome de Alá, do nome de Deus. Eles levam muito a sério isso aí, irmãos, a reverência ao nome de Deus. E isso me parece que é um tapa com luva de pelica em nossa face. Glória a Jesus. Porque nós cristãos sabemos da verdade e quantas vezes nós a negligenciamos em relação a esse terceiro mandamento, não é? Achamos que brincar com o nome de Deus é a coisa mais natural que pode acontecer. Vamos seguir adiante. Tomamos o nome de Deus como? Quando? Vamos ver quando é que nós tomamos o nome de Deus em vão. Olha aí. Tomamos o nome de Deus em vão. Isso é para nós crentes. Não é para o pecador lá fora, não. Porque o pecador lá fora não conhece a Bíblia, não conhece o terceiro mandamento, aliás, os 10 mandamentos, não conhece. Então nós tomamos o nome de Deus em vão quando mencionamos-lo primeiro. Você já contou alguma piada envolvendo o sagrado nome de Deus? Tem pessoas que onde estão, em volta delas tem um grupo de outras pessoas só rindo. São pessoas que têm uma inclinação para ser palhaça. Onde elas estão, tem um grupo de pessoas ao redor rindo com as piadas que ela conta. E muitas dessas piadas envolve o sagrado nome de Deus. Como é que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Nem conte piadas que envolvam o nome de Deus. Nem ria com piadas que envolvem o nome de Deus. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, que Deus não se deixa escarnecer. O que é escarnecer? Você já olhou o significado dessa palavra no dicionário da língua portuguesa ou no dicionário bíblico? Escarnecer é zombar, é mangar, é fazer gozação, crítica, chocarrice. A gente vê muitas piadas envolvendo o nome de Deus na televisão, nos programas humorísticos. Graças a Deus que eu não assisto programas humorísticos. Graças a Deus. E eu sei que a maioria dos irmãos aqui também não assiste programa humorístico. Porque são piadas e apresentações e encenações cômicas imorais e também irreverentes. Porque envolve o nome de Deus. Né? Tem até filme, né? Tem até filmes. Outro dia eu estava zapeando nos canais e vi um filme, não assisti, mas vi, ele estava passando. Um ator brasileiro que representava Deus. Deus estava de férias, o enredo do filme era esse. Deus estava de férias e desceu à terra na forma de um artista, de uma pessoa, para escolher alguém para ficar no lugar dele enquanto ele tirava férias.
Isso é escarnecer. E Deus diz na sua palavra, a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, não se escarnece. Onde mais podemos tomar o nome de Deus em vão? Em brincadeiras. Aquilo que aos olhos de alguém é natural, é inocente, mas envolve o nome de Deus. Também podemos tomar o nome de Deus em vão quando? Como? Em pragas e maldições. Eu conheci uma senhora, não era crente, que diante de uma circunstância que um membro da família dela viveu, passou, alguém fez um mal, um membro da família dela, ela se ajoelhou no meio da rua, era meio-dia, se ajoelhou, olhou para o sol e rogou uma praga, uma maldição em nome de Deus contra aquela pessoa, contra tal pessoa. Será que praga em nome de Deus pega, irmão? Pega, irmão? Parece que tem gente que está em dúvida. Será que Deus é conivente? Deus atende alguém que usa o seu nome para espraguejar ou amaldiçoar outra? O que é que você acha? Claro que não, irmão. É vão um pai e uma mãe amaldiçoar um filho em nome de Deus. É vão, não vai pegar não. Um amigo, um vizinho, um marido, uma mulher, seja lá quem for, eu te amaldiçoo em nome de Deus, é em vão. Deus não compactua, Deus não se submete a esse tipo de atitude, de forma alguma. Então, pragas, meu vizinho jogou uma praga em mim, foi em nome de Deus, pastor. Pode dormir tranquilo, tranquila. Praga, maldição, nenhuma chegará à tua tenda, diz a Bíblia. Você pode dizer amém, irmão? Amém. A mesma coisa se aplica a ameaças, não é? O nome de Deus é tomado em vão quando nós ameaçamos alguém em nome de Deus. Eu tenho fé em Deus, ainda faz um gesto assim com a mão. Eu tenho fé em Deus que tu vai me pagar essa. Serve? Funciona? Não. Quem está pecando é a pessoa que está usando o nome do Senhor em vão contra a outra, como se o nome de Deus fosse uma arma na mão dela, como se o nome de Deus fosse na mão dela uma poção mágica para ser jogada contra o mal de alguém. Não funciona não. Não funciona não. Nós vamos ver como é que funciona, ou como é que deve ser usado o nome de Deus. Juramento já falamos, mas alguém jura, e geralmente quem jura é porque quem tem o costume de jurar em nome de Deus, ou eu juro em nome de Deus, geralmente é mentira. Uma pessoa que frequentemente faz juramentos em nome de Deus, é porque está mentindo, ou é mentirosa. Não acredite não, mesmo que use o nome de Deus. Eu já vi pessoas jurarem de mãos juntas, mão postas e do joelho, olha, em nome de Deus, e era mentira, tudo era mentira, certo? Falsas profecias. Ouviram o que eu vi? Houve um burburinho aí. Falsas profecias. Eu estou querendo trazer um estudo sobre 1 Coríntios 14, que trata sobre línguas estranhas e profecia. Estou pensando, não tem prazo definido, ou data definida, mas estou pensando em trazer. Mas, irmãos, quantas falsas profecias proferidas em nome de Deus? Oxalá tivéssemos tempo para falar detidamente sobre isso aqui. Eu, o Senhor, mentindo. Você já se encontrou com alguém frustrado, alguém decepcionado, porque a profecia não se cumpriu? Você já se deparou com alguém? Pastor, Deus falou, pastor, e não aconteceu. Então, se não aconteceu, foi porque Deus não falou.
Mas tem pessoas que são expertas em usar o nome de Deus em falsas profecias. Isto é tomar o nome de Deus em vão, é comprometer o caráter de Deus, a sua soberania. Quando alguém profetiza falsamente em nome do Senhor, sabe para quem vai a culpa? Para o próprio Deus. Porque as pessoas, na sua limitação intelectual, mental, espiritual, sobretudo, não têm depois o discernimento para dizer assim: aquela irmã é uma mentirosa, viu? Aquele irmão é um falso profeta, usou o nome de Deus em vão, mentiu à vontade, querendo me enganar, porque não se cumpriu. Não. As pessoas geralmente culpam a Deus. Cadê as profecias que Deus falou? E Deus falou nada, irmão. Quando o Senhor fala, se cumpre. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14 que deve haver profecia na igreja, mas 2 ou 3 julguem. E ele não diz o que é que deve ser julgado, mas eu entendo que é tanto a profecia quanto o profeta. Porque tem cada vaso que não é vaso, é vasilha velha, enferrujada, furada, estragada, que está profetizando em nome de Deus. Tem que julgar a profecia e tem que julgar o profeta. A vida dele corresponde, a vida dela é condizente com o testemunho cristão, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é mulher de igreja, é homem de igreja, é homem de oração. A esposa dá testemunho, o marido dá testemunho, quem conhece de perto dá testemunho, é serva de Deus mesmo. Glória a Deus. Amém. Mas vamos esperar a profecia, vamos julgá-la. Vamos julgá-la. Veja como Deus, ele é sábio até nisso. Até quando ele usa alguém para falar conosco em profecia, ele manda julgar. Porque quando há julgamento, se chega ao quê? A uma conclusão. Sim ou não? Não é isso? Tudo na Bíblia tem sentido. Então, se eu julgo o profeta, se eu julgo a profetisa, aquela irmã, aquele irmão que Deus usou, estou falando de pessoas realmente que Deus usou, né? E chegam e concluo que ele é uma pessoa de Deus. Então agora eu vou julgar a profecia. E a profecia vai me levar a uma conclusão. Porque mesmo sendo uma pessoa de Deus, a pessoa pode falhar. Pode ir além daquilo que Deus mandou entregar. E pode até falar, mesmo sendo de Deus. Olha o que eu estou dizendo. Mesmo sendo de Deus, pode se exceder, ser levado pelas emoções, pelo ambiente que está saturado da presença de Deus, ser tomado e tal. Eu estava em um ambiente, há tempos atrás, um ambiente saturado pela presença de Deus, e alguém se levantou e veio marchando em minha direção e disse, profetizou no meu ouvido, disse assim, que Deus ia me levar para o campo missionário tal, que a promessa que ele já tinha me feito, de eu ser missionário ia se cumprir logo logo, e Deus nunca me fez promessa para eu ser missionário. Eu ouvi aquilo, e em respeito, porque quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém, principalmente publicamente. Eu ouvi aquilo, entrou no ouvido e saiu por outro. Não quer dizer que aquela pessoa era uma pessoa de Deus, mas se excedeu, foi levada pelas emoções. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas o nosso enfoque aqui, a nossa ênfase aqui neste ponto, é você que tem o hábito de profetizar, você que está aqui, você que está aí na internet me assistindo, certo? Tem o hábito de usar o nome de Deus em falsas profecias. Tenha cuidado, muito cuidado, porque Deus não tolera essas coisas por muito tempo, não. Eu conheci a história de uma irmã aqui no bairro de Xande Jaqueira. A irmã era uma mulher jovem, casada, mãe de filhos, e aquela mulher profetizava em tudo que era lugar, em toda hora, em todo momento ela profetizava. E quando alguém
demonstrava que não aceitava a profecia dela, ela ameaçava também em nome de Deus. Vou te colocar no leite, vou te matar, vou abrir a cova, vou colocar você na cova. Uns ela tirava da cova, outros ela botava dentro da cova. Era o Deus coveiro, né, irmão? Deus coveiro, porque quem trabalha com cova é coveiro. Estou fechando a cova, coveiro. Vou abrir uma cova, coveiro. E Deus não é coveiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:3 que a profecia tem 3 objetivos: consolar, edificar e exortar. Se fugir desses 3 parâmetros, não é profecia. Não é profecia. Então, usar o nome de Deus em falsas profecias é comprometer Deus. O que aconteceu com aquela irmã? Ela foi vitimada de um câncer de mama agressivo, que em poucos meses, 30, 60 dias, ceifou a vida dela. E a conclusão da igreja lá em Xande de Jaqueira foi: a mão de Deus pesou sobre aquela irmã. Foi a conclusão que muitos irmãos lá tiraram daquele episódio. Então tenha cuidado. Deus mandou falar, fale. Fale que Ele se responsabiliza. Deus não mandou falar e você quer falar, não fale. Não fale. E se falar, fale em seu nome. Não fale em nome de Deus. O que que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7? Por isso que é bom estar nesse culto, irmão. Ensinando para os casais acerca de casamento, ele diz: mando eu, não o Senhor. Mas ele, para ficar bem na fita, ele não podia dizer que era o Senhor? Podia ou não podia? Olha, o Senhor está mandando eu escrever isso. Não. O Senhor não mandou, não. E Paulo diz: mando eu, não o Senhor. Por que Paulo diz que mandou aquilo que ele escreveu? Porque ele tinha autoridade de Deus apostólica. Então, se Deus mandou você falar, fale. Fale que Deus vai rubricar embaixo, Deus vai abonar embaixo. Aquilo que você falar em nome de Deus, por ordem de Deus, vai se cumprir. Você diz amém, irmão? Amém. Vai se cumprir. Mas aquilo que Deus não mandou dizer, não mandar você falar, não fale. Fale em seu nome. Fale em seu nome. Diga: ó, irmão, eu estou sentindo aqui, me veio um sentimento aqui, eu penso que é espiritual esse sentimento, a respeito disso, daquilo outro. Enfim, fale em seu nome. Porque se não se cumprir, é o seu nome que vai ficar comprometido, é a sua palavra que vai ficar comprometida, e não o nome do Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Glória a Deus. Depois, falsa adoração. Isso aqui também, quantas vezes nós falhamos aqui na falsa adoração? Quantas vezes falhamos na falsa adoração? O crente está se arrumando em casa e alguém pergunta: você vai para onde? Vou para o culto. Fazer o que lá? Adorar a Deus. E quando chega aqui, não adora. Não adora. Vai dormir. Vai fofocar no ouvido do outro. Vai ficar com o olhar disperso. Totalmente diferente. Está presente o corpo, mas a alma, o espírito não está presente. Está havendo adoração assim? Está havendo adoração, irmão? Quando eu durmo no culto, quando eu converso, quando eu fico disperso, minha atenção dispersa, quando eu não me esforço interiormente para verdadeiramente adorar o Senhor, eu estou adorando Ele, irmão? Não estou. Até um glória ao nome do Senhor, glória a Deus, ou glória a Jesus, ou aleluia, que eu diga mecanicamente, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Veja como é sério isso. Veja como é sério. Então, quando eu estou na igreja, eu preciso estar na presença de meu Deus. Eu preciso exteriorizar, verbalizar a adoração sincera e verdadeira que está no meu coração através de palavras. Só estou dizendo glória a Deus, é porque eu tenho consciência da glória de Deus. Eu não estou dizendo aquilo porque o meu irmão que está ao meu lado disse, ou porque um irmão grita exageradamente glória a Deus, e eu vou também competir com aquele irmão e vou dar um glória maior do que ele.
Isso é falsa adoração. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, lá em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Se Jesus usa a expressão verdadeiros adoradores, é porque existe o quê? Glória a Deus, como vocês são inteligentes. Falsos adoradores. E ele vai mais além e diz: o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Oxalá Ele encontre-me e encontre a você como um verdadeiro adorador. Então, quando o dirigente do culto disser: vamos cantar o hino congregacional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abra essa harpa e cante o hino congregacional. Mas tem pessoas que nem cantam e ainda atrapalha quem quer cantar. Eu não gosto, já disse aqui mais uma vez. Não me atrapalhem, não conversem comigo quando eu estiver no culto, principalmente no momento congregacional, a igreja cantando os hinos congregacionais. Não deixe ninguém lhe atrapalhar no momento da palavra. Ô irmã, irmã Tributina, você viu? Irmã, deixa isso para lá. Irmão, tem pessoas que trazem catálogo de cosméticos, de bugigangas para vender. Ô mulher, dá uma olhadinha aqui de leve assim, olha. Dá uma olhadinha aí. Olha aí, faz um pedidozinho aí em nome de Jesus. Ainda usa o nome de Jesus. Dá uma olhadinha, olhando, glória a Jesus. Olha aí, irmã, olha aí rapidinho, irmã. Glória a Deus. A irmã, faça um pedidinho bom em nome de Jesus. Amém. Eu posso não ver como pastor da igreja. Alguém mais pode não ver. Mas o Senhor, Ele vê. Aos comerciantes, ou às comerciantes, é mais coisa de mulher. As comerciantes, deixa para vender os produtos de vocês depois do culto. A bênção apostólica, vocês saem. Ô irmã, vamos ali fora que eu quero mostrar umas bênçãos aqui, para a senhora comprar e me ajudar. Amém, irmão? Jargões evangélicos. Você sabe o que é jargão, né? Jargão é aquelas frases de efeito. Vamos ver algumas. Aleluia. Jargões evangélicos. Qual é o primeiro aí? Deus é mais. Mano, estou passando por uma luta, uma tribulação. Mano, Deus é mais, irmão. Isso é o costume. Deus realmente é mais. É. Mas quando essa expressão é usada de forma leviana, sem a pessoa que a está proferi-la de forma consciente que Deus realmente é mais do que a luta, é mais do que o problema, é mais do que a tribulação, é mais do que o pecado, é mais do que tudo. Quando se usa isso de forma assim, até de forma de brincadeira e tal, isso é tomar o nome de Deus em vão. Deus é mais. Como é o outro? Deus é o quê? Essa frase é de uma mulher considerada bispa. Eu não vou dizer o nome dela aqui. Ela e o marido foram presos com $10.000 nos Estados Unidos, que não declararam a Receita Federal lá, iam saindo do país com $10.000, foram presos, passaram só 3 anos na cadeia. A mulher que criou essa história aqui, Deus é 10. Deus é 10. Onde é que Deus é 10, irmão? Deus é 10? Claro que não, irmão. A matemática é limitada para expressar a grandiosidade de Deus. Então Deus não é 10 coisa nenhuma. Deus é superior, Deus é sublime. A matemática, a física, a química, enfim, as ciências exatas não têm capacidade de definir, de descrever a grandiosidade de Deus. Mas para muita gente, Deus é 10. A outra aqui, como é que diz? É de Deus. Você já disse isso?
Já disse isso? Vou comprar um carro do ano. É de Deus, irmão. Pode comprar. Estou querendo trocar de esposa. É de Deus. É de Deus. A Mega Sena está acumulada. Estou pensando em jogar. Jogue que é de Deus. Ô irmão, será que tudo é de Deus? Tudo é de Deus? Mas as pessoas tomam o nome de Deus de forma leviana, de forma vã, sem imaginar que estão indo de encontro ao terceiro mandamento que nós estamos estudando. E é por isso que é necessário e importante nós estarmos reunidos, estudando a palavra do Senhor como vocês estão. Se sintam privilegiados para a glória de Deus, de estarem conhecendo a palavra dEle. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, menos nós pecamos contra o Senhor. Vamos ver o próximo. Eu coloquei 4. Como é que diz? O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda tem um hino que diz: tira o pé do chão, tira o pé do chão. O melhor de Deus ainda está por vir. Isso aqui é um jargão, uma expressão tipicamente neopentecostal. Quando eles dizem o melhor de Deus ainda está por vir, isso é uma frase de efeito, para causar um efeito na pessoa que ouve. Ele não está falando das coisas espirituais. O melhor de Deus ainda está por vir. Jesus vai voltar, nós vamos para o céu, nós vamos deixar este mundo. Não, Senhor, o melhor de Deus ainda está por vir. É o carro do ano, é o apartamento na beira da praia, é aquele príncipe, aquela princesa que você sonha tanto com ele, com ela, não é? É o seu aumento de salário, enfim, são coisas desse tipo. E isso, quando é pronunciado de forma leviana, não deixa de ser uma blasfêmia ao nome do Senhor. O nome do Senhor é o que, irmãos? O nome do Senhor é venerável. Venerável, o que é que significa? Amém. Então o nome do Senhor é venerável, é sagrado, é santo, não é? É o nome, é o único nome que é digno de veneração, de respeito, de reverência. Quando nós falamos de reverência, a gente fala de prostração, prostrar-se diante do nome de Deus. Significa também que é um nome muito respeitável. Glória a Deus. Lá os serafins em Isaías 6:3, o que é que eles dizem para Deus? 3 vezes. Por que nós não pensamos aqui na Trindade? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso eles dizem continuadamente. Oxalá nossa boca também pudesse dizer isso do fundo do coração, direto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mateus 6:9, Jesus falando acerca da forma como os discípulos devem orar. Ele ensinou uma fórmula, um modelo, e ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. O que é que vem mais? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quem é que santifica o nome de Deus, irmãos? Quem é que santifica aqui na terra? Nós. Eu, você, nós, que servimos a Deus, que o conhecemos e que temos o conhecimento, a revelação da sua palavra, nós é quem santificamos o nome dele. Agora, se eu uso o nome de Deus em piadas, em anedotas, em ameaças, em falsas profecias, em falsa adoração, em jargões e em outras coisas mais, então eu não estou santificando
o nome de Deus na minha vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que Ele possa nos dar o senso da responsabilidade e do dever de santificarmos o seu nome. Amém? Esse estudo nós veremos ele em duas partes, porque tem muita matéria ainda pela frente. Vamos estar de pé e encerrar o culto.